Então vamos aqui para a quarta característica que eu assinalei dos processos causais, que é a impossibilidade de algo ser a causa de si mesmo, coisa que eu já citei aqui no início, né? Mas Santo Tomás nos diz como que ipsis verbis, né? Nessa ordem de coisas que são, nada é anterior a si mesmo. É uma impossibilidade absoluta. Nós vamos ver daqui a pouquinho, para fazer um contraponto com Santo Tomás, o que o David Hume, por exemplo, nos diz. Ele nos diz uma coisa maravilhosa, entre aspas, né? Que o anterior e o posterior não estão na realidade, mas na mente humana. Que algo seja anterior a outro não está na realidade. Então, o exemplo que ele dá nesse livro sobre o ensaio sobre o entendimento humano é o famoso exemplo da bola de bilhar, né? O sujeito joga uma bola de bilhar, ela bate na seguinte, o movimento da segunda é causado pelo movimento da primeira, mas segundo o David Hume, eu, como humano, não percebo no ato que aquele movimento da segunda foi causado pelo da primeira. Eu só consigo enxergar o choque, né? Ele quase nos reduz a uma animalidade, né? Como que nos retira essa potência intelectiva que nos propicia, como diria o Subir, só para ser simpático a ele, inteligir sentindo e sentir inteligindo, né? Nós sentimos as coisas, mas temos potência de, ao mesmo tempo em que as sentimos, as entendermos, né, minimamente. Vamos prosseguir. Foram 4 características que eu destaquei aqui dos processos causais. Muitas tentativas na história da filosofia foram feitas para combater ou de refutar esse princípio de causalidade, mas todas em geral muito aporéticas, como nós vamos ver no David Hume. Eu já disse aqui que, entre outras coisas, ele diz que o anterior e o posterior só estão na mente humana. Isso é outra característica dos processos causais, né? Em todos eles se observa a anterioridade da causa em relação ao efeito e a posterioridade do efeito em relação à causa. Isso, dito assim, né, pode parecer algo tão simplório que qualquer criancinha entende, né? Meu filho de 11 anos entenderia essa formulação, até porque é uma evidência. É uma evidência tal que negá-la já é como que quase demitir-se da filosofia previamente, né? Mas como houve ataques sérios de filósofos muito conhecidos, então cabe a nós, lembrando aqui qual é o conceito de sabedoria para Santo Tomás. Eu sempre repiso isso. Sábio, segundo Santo Tomás, tem 2 funções. Uma, levar as coisas aos seus fins próprios, né? E a outra, combater os erros. Sem combate a erro, não há propriamente metafísica, não vai haver uma filosofia frutuosa. Uma filosofia que deixa de lado essas questões, ela vai ser muito problemática. Isso hoje se perdeu porque o conceito de verdade se espatifou, se esfarelou, né? Então, nós vamos chegar lá no conceito de verdade segundo Santo Tomás, né? E vamos ver também que foi uma resolução satisfatória. Nenhuma resolução dessa vai ser absoluta, porque seria... Nós estávamos conversando sobre isso antes, né? A razão humana tem limites, né? Nós não chegamos ao conhecimento das coisas nem por intuição direta, senão não haveria dissensões, não haveria dúvida. Na história da humanidade nunca teria havido uma briga. Todos saberiam, ou se as houvesse, ia ser por malícia profunda e de consciência perfeita, né? E como vemos aí, né, a experiência cotidiana nos mostra o contrário. Como nos enganamos, né, com relação às pessoas, como nos enganamos às vezes com relação aos nossos próprios objetivos de vida, os nossos próprios sentimentos. Nós somos limitados, estamos numa situação, como diz o Maritain, de miséria metafísica, né? Então cabe àqueles que defendem a metafísica também defender o princípio de causalidade. Quem o fez muito bem também, acho que você até conhece esse trabalho, Renato, é o Cornélio Fábio, né? Tem um livro sobre o homem e Deus, né? Também muito interessante, em que ele mostra como o conceito de causalidade deve ser defendido. Então, o Hume, para ele... A causalidade, se você, é uma coisa que é difícil de você provar, mas é tão evidente que ela é, né? Sim. Quer dizer, se não houvesse a causalidade, o livro do Hume não seria dele. Exatamente. Não vou discutir com ele, quer dizer,
Porque eu escuto a voz dele, eu estou respondendo porque veio da boca dele. Se não existe, se não foi ele que causou, como é que eu vou poder responder para ele alguma coisa? Você vê como é que as coisas... Quer dizer, não vejo muito... Como é que esses erros filosóficos se comprovam na própria vida dos filósofos e nas próprias teses que eles defendem. E ela se mata, né? Ele serra o galho que ele está sentado. Mas investigando um pouquinho, mas por que será que o Hume chegou a essa ideia? Por quê? Porque ele não tem uma teoria do conhecimento, embora ele tenha um livro chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano, né? Ele não tem uma teoria do conhecimento que seja minimamente satisfatória, porque para ele, pensamento é o seguinte, é a imaginação. Ele reduziu o pensamento ao imaginário, ele diz isso com todas as letras nesse livro que seria a sua gnosiologia, né? O que é o pensar para o Hume, né? O homem recebe as imagens pelos sentidos, ou seja, ele recebe dados pelo seu aparato sensitivo e esses dados deixam na sua estrutura psicofísica uma imagem, né? Se você puser a mão no fogo, a imagem da dor de alguma maneira ficará gravada em você. E ele diz que, na verdade, o pensamento é essa imaginação, ou seja, é a associação dessas imagens, já é pensamento. E relembrando aqui Santo Tomás, né, olha que reducionismo que houve. Para Santo Tomás, nesse estágio, não estamos nem ainda no juízo. Porque para Santo Tomás nós captamos pelos sentidos, né, esses dados apreendidos passam pelos sentidos internos, dentre os quais está a imaginação. Isso antes de nós estarmos na posse do juízo, antes de elaborarmos raciocínios. Então o Hume reduziu o pensamento à imaginação. Então, e aí, toda vez que a gente tem um grave erro em gnosiologia, a teoria do filósofo se complica por inteiro, que é o que acontece com ele. No fundo, a sua crítica, ou seja, a sua ideia de causalidade, de estar só nas ideias e não na realidade, ela já provém dessa premissa de que o pensamento é associacionista, ou seja, só associa as imagens que nos chegam da realidade, né? Então, houve várias outras tentativas de tornar o conceito de causalidade algo, né, do arco da velha, mas nós vamos ver, só trouxe aqui o Hume, poderia trazer outros, né? Mas não vale a pena, né? Senão a gente acaba desviando totalmente do foco. Ficou claro isso, gente? Ou está ainda nas brumas das causas obscuras, né? Ou dificultosas? Então vamos prosseguir, né? Você repetir só a segunda, as causas acidentais? Tá ok. Eu vou repetir a pergunta também, como está gravando, e a gente de alguma maneira vai utilizar isso, né? Ele pediu para que repetisse a formulação das causas acidentalmente ordenadas, né? Ou seja, recapitulando, as essencialmente ordenadas, isso pode ser uma fórmula axiomática, né? São aquelas em que o efeito comum depende do influxo atual de todas as causas implicadas, tá? As acidentalmente ordenadas não exigem que, para que aquele efeito perdure, ou seja, que aquele ente que é efeito de algo anterior a ele perdure nesta ordem de coisas, não exige que este influxo seja atual. Então eu dei o exemplo aqui dos meus avós, dos meus pais, etc, etc, né, que não é necessário que eles estejam vivos para que eu esteja aqui na posse do meu ato de ser, que é efeito próximo dessas causas, né, das causas materiais formais. Ficou claro? Posso fazer uma pergunta só para ver se eu entendi? Quer dizer, a uma a gente vai chamar de determinismo, é outro acaso, mas a cosmovisão que só leva em conta a conexão essencial entre as coisas é o determinismo, e a cosmovisão que leva em conta só a conexão acidental das coisas seria o acaso? Não, nem as causas essencialmente ordenadas podem se chamar determinísticas nesse sentido, eu já vou dizer por quê, nem as acidentalmente ordenadas podem ser o absoluto acaso. Porque o que seria o acaso? Santo Tomás também tratou do tema do acaso, né? O acaso não é o não causado, né? Porque para que todo efeito se produza, necessariamente há um concurso de algumas causas, certo? Mas o que seria o acaso?
Vamos lembrar aqui do fado para os gregos, para a mitologia grega. Né? O que seria o fado? A mão férrea dos deuses agindo sobre os destinos humanos. Né? Ou seja, Édipo, quando mata o seu pai, casa-se com a sua mãe, ele não tinha a intenção de fazê-lo. Né? Foi literalmente por acaso. Né? Ou seja, só que no caso dos gregos, né? No caso da mitologia grega, o que está implicado aí é que a mão férrea dos deuses, de alguma maneira, tem um influxo sobre o destino dos homens. Né? Mas para Santo Tomás, eu vou dar um exemplo no livro De Malo, acho que é a questão 3 ou 4, se não me falha a memória, ele dá um exemplo. Né? O sujeito vai enterrar alguém da sua família. Né? O exemplo sempre traz uma clareza. Aí, está lá cavando um buraco para fazer a sepultura. De repente, a pá bate num baú cheio de ouro. Né? E ele realmente descobre aquele tesouro literalmente por acaso, porque não estava em sua intenção encontrá-lo ao agir. Então, não devemos... Então, para o cristianismo, o conceito de acaso está ligado à intenção do agente dotado de inteligência na ação. Né? Ou seja, o acaso, o ocasional, é algo que não estava provisto ou previsto pelo ente que agiu. Mas, obviamente, para que aquele tesouro estivesse ali, houve um concurso de causa. Alguém, num tempo passado, o enterrou ali, houve um cruzamento de causas. Mas aí não falta acidentais, falta essenciais. Ele está ali, alguém enterrou necessariamente. Exatamente, mas o acidental foi ele tê-la encontrado. Então, entendeu? Isso é concreta, quer dizer, sim, sim. A realidade foi isso. Para a visão darwinista, por exemplo, quer dizer, as coisas acontecem acidentalmente. Vou repetir essa que é boa. Ele me perguntou, para a concepção darwinista, né, há uma espécie de necessitarismo, ou seja, determinismo nesse fluxo causal. Para a cosmovisão darwinista, na verdade, primeiro temos que dizer que Darwin não teve uma cosmovisão. Né? Que a cosmovisão é algo muito mais abrangente. Né? Na verdade, ele teve um reducionismo tremendo. Né? A sua teoria absolutamente carece de uma base metafísica, de uma comprovação empírica. Né? Ele mesmo diz no livro A Origem das Espécies que os próprios fósseis parecem depor contra a sua teoria, porque, na verdade, não achamos uma continuidade nesses registros fósseis, e sim, eles parecem que surgem abruptamente, né, e repentinamente desaparecem, né, aquele tipo de espécie. Né? Então, assim, na verdade, a doutrina darwinista, né, estou sendo benevolente em chamá-la de doutrina, né, é dar-lhe já... Porque o que ela descobriu, entre aspas, já estava descoberto, é que as espécies se adaptam ao seu meio. Um homem que mora lá no Alasca, ele acaba, no decorrer dele, tem mais pelos. Né? Tem uma certa função ele ter mais pelos que o ajuda a proteger-se do frio. Então, assim, as formas, entes, se adaptam ao meio. Isso é uma obviedade. Agora, dizer que um determinado tipo de ente atua além das suas possibilidades ontológicas, que é isso, no fundo, que diz a teoria da origem das espécies, segundo Darwin. Né? É muito mais difícil metafisicamente se acreditar no macaco de Darwin do que no próprio ser subsistente de Santo Tomás ou no primeiro motor imóvel. Ali é um reducionismo de tudo a causas meramente materiais e que, na verdade, em muitos casos não são nem causas. Há toda uma história, não sei se você conhece, até de fraudes dentro da história da teoria da evolução, como a do homem de Pitzau. Você conhece a do... essa você conhece, né? Sim, foi o que eu estou pensando. Não, foi um sacerdote católico que se envolveu numa fraude depois que foi comprovada, fraude, né? Uma determinada descoberta de um homem a que se deu o nome de Pitzau. E depois, olha... Essa é uma história até para falar fora da gravação, porque é complicado. Ele ficou em péssimos lençóis. Né? O nome dele... Não vou dizer o nome, pode dizer, né? Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin esteve envolvido nessa fraude que ficou como uma vergonha histórica para a história dos defensores da teoria evolucionista. Então, assim, na verdade, a teoria evolucionista carece de base metafísica, carece por quê? Ela é um reducionismo a tudo a causas materiais
Só que o que é uma causa material? Não responde. Né? Qual é o influxo da matéria no processo causal? Não responde. Né? Como é que uma forma pode atuar além do limite das suas possibilidades metafísicas? Não responde. Né? Mas por quê? Todo o século XIX, de alguma maneira, foi uma grande ojeriza à época escolástica. Nós vamos ver de cabo a rabo dele. Né? Desde teorias como a de Auguste Comte, né? Hegel, de alguma maneira, por mais que alguns deles estudassem esse período escolástico em que a metafísica realmente alcançou uma resolução teórica altamente satisfatória, todos eles meio que têm um preconceito contra a escolástica, porque a escolástica se preocupa com essas distinções. Né? Qual é o influxo da matéria no processo causal? Qual é o influxo da forma? E aqui, muitos que chamam Santo Tomás de aristotélicos, eu já ouvi e li tomistas dizerem que Santo Tomás ele só aceita esse conceito de 4 causas aristotélicas, quando na verdade não é assim. Em Santo Tomás nós encontramos, causa meritória, né? Causa modelar, causa instrumental, conceitos de causalidade que Aristóteles não deixou consignado. Por exemplo, para que eu caminhe, para que eu possa caminhar, os meus pés são um instrumento. Eles não são a causa final do meu caminhar. Eu posso ter pés e ficar parado. Mas eles são a causa instrumental, são aquilo que me propicia andar. Né? Então, assim, Santo Tomás tem vários outros conceitos de causalidade. Né? E a própria teoria darwinista, ela aplica certas há certas verificações empíricas do conceito de causalidade, mas perdeu todos os demais. Né? É só praticamente a causalidade material. Então, assim, falta-lhe cosmovisão, falta-lhe metafísica. Né?